Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa celebração eucarística, às preces dos fiéis, nosso 18º encontro. Vamos fazer a leitura e comentário do Reunidos em Nome de Cristo, do Missal Romano, de Anocente, História da Celebração da Eucaristia, Anamneses, volume 3, da página 97. A oração universal, oração dos fiéis ou preces da comunidade, exercendo a sua função sacerdotal, quem aqui é o povo como sacerdotes. Aqui age, nas preces comunitárias, o sacerdócio comum dos fiéis. Então é toda a comunidade que está em súplica, em oração. Então, exercendo a sua função sacerdotal, o povo, que exerce a sua função sacerdotal, suplica por todos os homens. Convém que, normalmente, se faça esta oração nas missas com o povo. Então, essa oração deve ser sempre presencial, com a presença do povo, de tal sorte que se reze. Então, quais são os pontos que se deve rezar? Quais são as realidades que se deve transformar em oração, nessa oração dos fiéis? Primeiro, pela Santa Igreja. Segundo, pelos governantes. Terceiro, pelos que sofrem necessidades. Quarto, por todos os homens. E quinto, pela salvação de todo mundo. Há toda uma sequência importante. Mas depois nós vamos ver no Anocente, que ele vai falar também da importância de atualizarmos esta realidade na presença da comunidade, onde se realiza a Eucaristia. Normalmente serão estas as séries de intenções. Rezar pela igreja é rezar pelas necessidades da igreja, para que ela cumpra fielmente a sua missão, essa missão que lhe foi confiada pelo próprio Cristo. Eu também vos envio. Pelos poderes públicos, pelos governantes, pelo chefe de Estado e pela salvação de todo mundo. Todos são chamados à conversão. Pelos que sofrem qualquer dificuldade, em nenhum momento fazer uma celebração sem ter os olhos voltados a esta realidade do sofrimento no mundo hoje, e pela comunidade local, a igreja que celebra. No entanto, em alguma celebração especial, como confirmação, matrimônio, exéquias, as intenções podem referir-se mais estreitamente àquelas circunstâncias. Isto é, a confirmação, as preces, então, se transformam numa atenção especial àqueles que serão crismados, seus pais, seus padrinhos, a vida da igreja, aos catequistas, mesmo ao matrimônio, se referindo aos noivos, a vida que eles vão construir, nas exéquias diante daquele que morre, da família que fica. São intenções específicas para celebrações específicas. No número 47, essa a oração universal é o número 45 ao número 47. Cabe ao sacerdote celebrante dirigir a oração. Ele preside e, ao presidir, ele é aquele que inicia convidando as pessoas, convidando os fiéis a rezar, por meio de uma breve exortação, uma introdução às preces, concluindo com uma súplica, recolhendo todas aquelas súplicas na comunidade. Convém que o diácono, o cantor ou algum outro profira as intenções. Toda a assembleia exprime a sua súplica, seja por uma invocação comum, após as intenções proferidas, seja por uma oração em silêncio. Então, isso aqui são as nossas informações que nós temos lá das normas do missal, e que corresponde
no Oração Universal, número 45 a 47. Já nós encontramos também aqui a Inocente afirmar algumas coisas importantes para nós atualizarmos e presenciarmos essas orações. Ele diz: a oração universal da comunidade, apesar de excelente em si mesma, pode tornar-se mecânica, se faz de uma forma mecânica e não de uma forma existencial. Mas, lembrando, a primeira das orações comunitárias deve manter a ligação com as leituras, porque as preces são expressões da vivência da palavra de Deus em comunidade. Vimos que no início, a oração universal era a primeira oração da Assembleia, uma vez que a coleta ainda não tinha sido introduzida. Houve épocas em que a oração universal era feita antes das leituras e antes da oração da coleta, né? Isso é uma questão da antiguidade da igreja, né? A palavra de Deus impelia a Assembleia para a oração. Então, nós vamos ver hoje que a palavra de Deus é aquela que nos coloca, né, predispostos a fazer as nossas preces. A segunda, a dar atenção ao conteúdo. Então, nós temos que dar atenção ao conteúdo. Primeiro, temos sempre que a oração da Assembleia, esta oração tem que ter, acima de tudo, esta realidade da palavra de Deus, que leva à oração. E a segunda, a atenção ao conteúdo dessa oração. Esta oração deve estar em relação com a vida concreta de hoje. Então, ela tem que estar enraizada na vida, nas questões que as pessoas estão passando no dia de hoje e com as necessidades sentidas pela comunidade, por aquilo que a comunidade está passando. Mas as diversas intenções, também as concretas, deveriam ser sempre inseridas na história da salvação, sempre estar conduzidas para a história da salvação. Porque a oração dos fiéis, ela não se pode destacar daquilo que está acontecendo no dia de hoje. Assim, orar por um enfermo deve ser ocasião para que os seus sofrimentos ou a sua cura sejam inseridos na história da salvação. Sempre colocar não a doença pela doença, mas a doença dentro dessa dimensão da história da salvação, que continua na igreja e na sua liturgia. Além disso, as intenções não devem ser uma catequese ou um desenvolvimento dogmático moral. Não, ali não é momento de fazer discurso, ali é momento de súplica. E uma súplica simples, que abre o coração a Deus, dentro do contexto das leituras, dentro do contexto daquilo que está se vivendo. Em todo caso, se as intenções não forem expressas livremente por todos, pelo menos devem levar em consideração tanto as situações e circunstâncias diferentes, como as diversidades das comunidades. As preces sempre inseridas nas realidades vividas pela comunidade, nas exigências vividas pela comunidade, evitando-se sempre o artificialismo, ser uma prece fria, artificial, nas intenções e no modo de apresentá-las. Mas além das intenções da oração universal, a liturgia conheceu as que se encontram na oração eucarística. Nós vamos ver, se suplica pela igreja, se suplica pelo Papa, se suplica pelos defuntos, se suplica pela igreja triunfante,
se suplica pela igreja que caminha, itinerante, né? Nesta oração, na liturgia romana, são recordados memento, nomes e não situações. Então, na liturgia eucarística, eu posso colocar nomes, mas não posso colocar situações. Ali se expressa na oração eucarística nomes, pessoas concretas, o que nem sempre é o caso nas liturgias orientais. Não podemos, entretanto, falar de repetições pelo fato de serem expressas nas orações eucarísticas intenções que já o foram na oração universal. Então, muita atenção, né? Não se trata de repetição, ali cada um tem um sentido próprio, único. A comunidade que reza, isto é, que reza como sacerdote pelo mundo, pela igreja e pelas situações vividas, mas de outro lado, dentro da oração eucarística, é o sacerdote que reza em nome da igreja por intenções específicas. Trata-se de dois momentos da oração, de qualidade muito diferente. No fim da celebração da palavra, recomendamos ao Senhor uma pessoa, uma circunstância. Na celebração eucarística, esta intenção é escrita por Cristo e pela sua igreja na oferta do sacrifício de salvação. Ali, naquela oração sacerdotal da oração eucarística, é a súplica que o sacerdote faz, colocando aquela intenção dentro do sacrifício de salvação. Enquanto do outro lado, né, a celebração da prece dos fiéis, nós podemos colocar situações concretas da comunidade, circunstâncias vividas pela comunidade. Parece necessário uma catequese da teologia da oração universal, da prece dos fiéis, se quisermos que essa oração permaneça proveitosa para a participação dos fiéis na liturgia, para que se sinta que eles estão intercedendo, para que se sintam que eles são aqueles que presidem o sacerdócio comum dos fiéis em oração pelo mundo, que essa oração sejam suas, e não orações já pré-fabricadas, como acontece muitas vezes. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Nós vamos dar continuidade mais tarde sobre a liturgia da Eucaristia, a celebração da Eucaristia segundo o cânon romano. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.